Bom dia, pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Seja muito bem-vindo a esse canal de poda, plantio, adubação, dicas de plantio, de pomar caseiro, pulverização, poda, dia a dia na roça. Pessoal, o assunto hoje é o seguinte: vale a pena investir em chácara para aluguéis de diárias, fins de semana? Nós vimos, né, não estamos vendo, já vimos de uns 10 anos para cá, pessoal, aumentar muito a quantidade de chácarazinhas para alugar, com piscina, uma área de churrasco, uma sinuca, né, aquela coisa ali, né, sinuca, totó, que em São Paulo chama pimbolim, e a sinuca lá snook, né. Então a gente viu muito isso, um playground, porque as famílias querem se unir, ou com os amigos, ou as famílias, e passar às vezes de um dia para o outro, um sábado para domingo, de uma sexta para sábado, ou num feriado, na zona rural, usando uma piscina, fazendo um churrasco, e é muito bom isso. Então muitas pessoas descobriram esse nicho de mercado que ainda não estava sendo muito explorado. Levando em conta, pessoal, que a grande maioria das cidades do Brasil não são cidades turísticas, tá? Vamos colocar aí, turismo litoral, quase todo, mas tem cidades de litoral que quase não tem turismo, algumas turísticas, algumas outras de serra, né, do interior, turismo rural, então existem algumas, mas a grande maioria não são cidades turísticas de verdade. Eu acredito que mais de 90%, né? Pode ter um turismo aqui ou ali, mas não é uma cidade turística conhecida no país todo, realmente que vive do turismo, ou que o turismo seja uma das principais fontes de renda da cidade e de emprego. Mas sabemos também que toda cidade existem pessoas que trabalham muito e que querem passar um final de semana fora de casa, fora dos apartamentos, que eu digo que viraram apertamentos, né? Querem ter um quintalzinho assim. Às vezes, pessoal, 1.000 metros quadrados, é pequenininho, mas a pessoa tá ali com uma piscina, uma churrasqueira, de shorts, sem camisa, tem ali um balanço, um playground para criança. Então essa atividade cresceu muito, esse nicho de mercado de investimento explorando a zona rural. Tá? Eu conheço pessoas que têm 3 chácaras, tá? Não mora em nenhuma, comprou para negócio, inclusive próximo aqui tem gente também que tem chácara para negócio. Agora a questão é o seguinte: vale a pena ainda? Porque quem começou lá atrás, há 10 anos atrás, por exemplo, a minha cidade não é uma cidade turística. Tem alguns pontinhos que está desenvolvendo, o pessoal daqui está indo, pouca coisa, em distrito, mas não é uma cidade turística, tá bom? Então o turismo que tem normalmente é esse turismo de aluguel de chácara fim de semana, né? Inclusive ontem minha irmã me mandou uma mensagem, perguntando se eu não quero juntar com um conhecido dele, alugar uma chácara que tem piscina, passar de um dia para o outro, tem sinuca, aqui não tem nada disso, né, pessoal? Então as pessoas querem ter um descanso do serviço e tudo. Então houve um crescimento, um boom muito grande disso, de 10 anos para cá, né, muito grande. Então muitas pessoas que tinham sítios adaptaram partes, separaram para alugar assim. Mas e a questão é a seguinte: ainda vale a pena, Ednilson, dar dinheiro? Aluga constantemente? Pessoal, sim e não. Mas por que, Ednilson, sim e não? Sim, porque alguns não conseguem tirar renda, e não porque outros não conseguem. Muitos até desistiram, venderam a chácara para alguém que vai ter para ir fim de semana, a própria pessoa que não vai alugar, outros que resolveram mudar. Então muitos venderam. Por quê, pessoal? Olha, dá dinheiro ainda, tá? Compensa. Eu conheço um aqui perto que ganha dinheiro. Não ganha tanto quanto ganhava há 5 anos atrás, tá? Mas ainda ganha. Mas, pessoal, há mais ou menos 5 anos atrás, tem uma chácara na proximidade aqui que eles alugavam de sábado para domingo, fim de semana, em média, R$ 1.200, que alugava essa chácara há 5 anos atrás. Isso quer dizer, se hoje estivesse alugando por R$ 5.000, já estaria perdendo aí, no mínimo, levando a inflação média de 5% ao ano, tá, pessoal? Mas somando ano após ano, 5 anos dá 25%. Vai dar mais de 35%. Então, quer dizer, a pessoa já era para estar alugando hoje por 1.500, pelo menos, para igualar. Não é para ganhar mais, não. O dinheiro desvalorizou muito, né? 1.500, 1.600. Pelo contrário, está alugando por menos. Eu passava ali e via, principalmente durante o verão, mas não só no verão, aqui tem boa parte do ano é quente, mas principalmente primavera, verão, eu via essa chácara alugada quase todos os dias. Quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, alugava. Hoje é raro eu ver dia de semana alugado. Às vezes acontece, mas óbvio que dia de semana é bem mais barato e eu não vejo a quantidade de vezes quanto eu via antes. Fim de semana ainda costuma estar todos os finais de semana alugado. É difícil um que não aluga. Mas meio de semana já quase não aluga, né? Então,
É uma chácara boa, que tem um valor bom, um investimento bom. É uma chácara que, se vender, compra 2 apartamentos na cidade e aluga cada um aí por R$900, R$1.800 de mão cruzada, sem fazer nada, né? Levando em conta que você tem que ter uma pessoa para cuidar praticamente. Pessoal, se estiver alugando, toda vez que sai alguém entra, e até antes, né? Piscina, limpando o produto, pagar a pessoa, o piscineiro, jardineiro, tem que ter gente aguando na época da seca, então fica tudo feio, ruim. Mato que cresce fora de lugar, tem que estar limpando a casa, faxinando a área de churrasco, o salão de festa. Galera, não é fácil, existe uma despesa fixa, alugando ou não, nisso aí. Fora o seu imóvel que está ali, né, que precisa da renda, né, reformas. Outra coisa que já me falaram pessoas que alugam, e falam, ó, o pessoal destrói tudo. Eles levam panela, eles levam talher. Como é que você vai contar talher por talher todas as vezes? Outra coisa, eles levam colchão, pessoal, colchão de cama, colchão de solteiro, levam colchão. E aí você vai alegar que está faltando um colchão, a pessoa fala, meu irmão, eu não peguei colchão, não, você está falando que eu roubei você? É isso? Aí você arruma um problema judicial. Então é um negócio muito difícil. As pessoas levam colchão, levam rede, destroem, quebram as coisas e não pagam. Então, entenda que você vai alugar para pessoas que não são donos, não têm amor por aquilo ali, não construíram aquilo ali, não são elas que vão consertar, e elas não te amam. Do mesmo jeito que eu falo que o Estado não te ama. Essas pessoas não te amam. Então, elas vão destruir. Então, você tem que botar parte da despesa também como reformas, conserto de coisa que quebraram, de torneira, de coisa que levaram, nem tudo você consegue vigiar, destroem plantas, levam mudas, entendeu? Destrói, às vezes quebra a pia, quebra as coisas. Infelizmente, pessoal, acontece, tá? Pessoa liga a bomba com registro fechado, queima a bomba. Não, ninguém vai cuidar do bem quanto o dono cuida, tá? Então, você está me dizendo isso que não vale a pena? Não, pessoal. Por isso que eu disse, sim, não. Existem pessoas aqui na minha região que ainda conseguem tirar uma renda, tá? Principalmente aquelas pessoas que, por exemplo, você tem um sítio e você separou um pedaço do seu sítio, você telou e criou como se fosse uma área separada, sem acesso ao seu sítio, não interfere a sua casa, a sua privacidade, nada. E aí você e a sua esposa que vão lá e limpam a piscina, vocês moram, vocês estão por conta da roça, e talvez vocês não precisam da renda da roça em si, com plantios e coisas, né? Tem algumas vacas, alguma coisa, né? Mas vocês dão conta de ir lá, faxinar a casa, lavar, limpar a área de churrasco, a área de lazer, limpar a piscina, manter a grama cortada, o jardim aparado, aguado, bonito. Então, nesses casos, sim, porque quase que a totalidade do aluguel que entra é livre, né? Não vou dizer tudo, porque tem muito produto de limpeza, igual eu te falei, eles quebram as coisas, destroem um pouco. Tem reformas, tem coisas para comprar, então sempre está comprando alguma coisa para ali, sempre. E muito material de limpeza, maquinário e tudo. Mas eu acredito que aí 90% do que entra livre para vocês. Então, para esses, vale muito a pena. Para quem mora na zona rural e é dentro da sua propriedade, separado lá, né? Você cercou, telou e criou uma área separada, com entrada separada. Beleza, não atrapalha as outras atividades suas. E você, sua esposa, o esposo, o maridão aí, os filhos que trabalham na roça, é eles que mantêm aquele lugar. Então, beleza. Compensa muito se tiver público para isso, né? Se você alugar aí 5 vezes no mês, galera, já compensou. 4 vezes no mês que você alugou, já compensou. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Caiu muito preço. Há pouco tempo, a minha irmã alugou um sítio, pessoal, num fim de semana, e não era inverno, era verão. Uma área imensa, junto com uma casa espaçosa, uma área de churrasco, uma cozinha industrial grande, piscina, playground, campinho de futebol. Ela alugou fim de semana por R$400. E ela me chamou para alugar agora, que se eu não me engano, piscina, tem tudo também muito bom, R$400, muito bonitinho, tá? Então, olha só, não é aquela coisa toda. Se essa pessoa consegue alugar só os fins de semana, e todos os fins de semana, lembrando que às vezes ela aluga um dia meio de semana, mas depois o fim de semana não aluga. Suponhamos que ela alugar todos os fins de semana, 4 vezes por mês, ela conseguia alugar ali uma diária de R$400. São R$1.600. E o custo para limpar isso tudo, igual eu te falei, se for pagar gente, manutenção e tudo. Se ela for ver, galera, vai sobrar muito pouco, né? Mas se é eles mesmos que limpam, aí compensa. Então, assim, é uma atividade que já está bem explorada, óbvio que talvez na sua cidade não esteja, né? Mas tem uma coisa, como aqui não é região turística, mas nós somos uma cidade
já em quase de 110 mil habitantes, então é uma cidade já que tem um pouco de demanda disso. Não depende do turista de fora, porque não tem tantos pontos turísticos. Mas é o próprio morador da cidade que quer descansar, tirar um cochilo, pegar uma piscina, que não tem casa, fazer um churrasco, juntar a família, os amigos. E é bem legal isso, né? Então, se você tem uma cidade aí que quase não tem gente que faz isso, tem aí uns 40 mil habitantes e tem uma ou duas só que faz, opa, vale a pena para você. Agora, você tem que ver se já não está muito saturado, porque muitas pessoas investiram nisso e venderam a chácara já. Outros ainda estão ganhando dinheiro. Óbvio que bem menos do que ganhava. Se ganhava muito. Por isso teve gente que foi comprando chácara aqui, ali, com o dinheiro daquelas duas que dava, o cara juntou e comprou parcelado e ia pagando. E muitos estão vendendo algumas e vão ficar com algumas das que dão mais lucro. Tá bom? Mas aqui na minha região vale a pena, mas você tem que prestar atenção, né? Se você tem condição de você cuidar. Se você for pagar alguém para limpar a piscina direto, para cortar mato, né? Porque a pessoa que vai alugar que é a grama parada, que é tudo, toda semana, praticamente no primavera e verão. Limpar a piscina, limpar tudo, cuidar da casa, limpar tudo. Talvez vai te sobrar muito pouco, vai te dar trabalho, né? Mas se for você mesmo que limpa, ainda vale a pena. Em alguns casos vale sim a pena, porque às vezes uma propriedadezinha aí que valeria hoje 250 mil. Você ia comprar um apartamento bem ruim na cidade, bem ruim com 250 mil, para alugar o quê? Por R$700, no máximo 600. Se de repente nessa chácara você conseguir tirar aí 1.200, 1.500, você, a esposa, o marido cuidando, né, e tirar aí 1.500, 1.600 por mês, vale muito a pena, né? 1.600 aí já dá quase o dobro do apartamento dado. Óbvio que demanda muito trabalho, mas aí compensa. Então, faça as contas, né? Muita gente tem uma propriedade maior e pensa em alugar. Mas veja bem, as que eu vejo que mais alugam são aquelas que têm acesso fácil. As pessoas não querem jogar seu carro bonito, limpo, seu carro novo, muito em estradas muito ruins. Até porque no verão se aluga muito por causa de piscina. Aí a pessoa vai lá, vou alugar aqui lá, mas se chover no dia, você tem que alugar antes, né? Como que a gente faz? A gente tem que dar entrada na mão, se não for, perde a metade, que deu 50%. E, né, às vezes barro, a gente não consegue chegar, é difícil. Então as pessoas dão preferência para as estradas pavimentadas, igual aqui concretado, esse que eu te falei que aluga próximo aqui é concretado, né? Outros também. E outros são estradas planas, então não tem morro dando muita toleira, uma parte está concretada, pavimentada, outra de chão, mas estrada boa, porque liga, às vezes, algum distrito, então chove, dá barro hoje, amanhã, 2 dias no máximo, a prefeitura está cuidando, porque vão médicos em postos de saúde, né, UBS, fisioterapeutas, enfermeiros, professores, então tem caminhões indo lá levar, porque tem algum tipo de comércio, a mercearia, mercadinho, a padaria, então são pequenos vilarejos aí de 1.000 habitantes, 800 habitantes, né, que às vezes tem uma ou duas ruas só. Então esses normalmente, onde a prefeitura atua, ela acaba conservando mais a estrada. Então, quanto mais próximo da cidade, quanto melhor e fácil o acesso, mesmo com chuva, com certeza isso é fundamental para você alugar. Chácara de aluguel, de diária, que é acesso ruim, se torna bem complicado, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para você. Então, atente a isso, acesso, acessibilidade, distância mínima da cidade, tá bom? Isso na sua região está muito explorado. Não imagine que você vai ganhar rios de dinheiro como as pessoas ganharam há 7, 8 anos atrás, não tinha concorrência, tinha pouca chácara. Tem uma região na minha região aqui, ó, vou falar, às vezes alguém aqui, né, o Macuco, próximo daqui, que eu não sei, é uma região muito pequena, mas deve ter hoje umas 10, 12 chácaras para alugar, quase uma do lado da outra. Então, tá bem concorrida. A região da Pratinha, divisa Muré com Eugenópolis, com patrocínio do Muré também, região da Pratinha, próxima à BR-356. Galera, tem muita gente já até vendendo, mas tem gente alugando. Tem gente que ganhou dinheiro com aluguel de chácara. Hoje não mais. Então, existem atividades que dão dinheiro um tempo, depois começa a dar menos, né? Então, assim, tem pessoas que ganharam dinheiro, sim. Outros ainda ganham, outros desistiram, porque tem que, o trabalho para se manter, a despesa e o compromisso para se manter tudo muito lindo, maravilhoso e organizado para quem vai alugar, né? Talvez não compensa, porque está alugando 2 vezes por mês só, não está tentando alugar, a pessoa acaba desistindo, ou prefere, se não vai lá usar, prefere alugar para alguém fixo. A chácara acabou com piscina e tudo, vou alugar por 1.200, 1.300 por mês, junta 2 ou 3 irmãos, aluga a família e divide, cada um dá 400 por mês, dá 350 lá, aluga uma chácara para esse, e a hora que quiser, acontece também, né? Se depois não estiver dando dinheiro, compensa você alugar fixo para alguém, né, pessoal? Então essa é a dica que
que eu te dou. Não pense que você vai ganhar rios de dinheiro com aluguel de chácara. A coisa está bem concorrida. Toda nova atividade, nicho de trabalho, de mercado que surge, né, ela no começo, quem são os primeiros ganham muito dinheiro. Depois as pessoas vão crescendo o olho. Todo mundo está tentando ganhar um dinheiro. Aí outras pessoas vão alugando. Pessoas que tinham chácara delas próprias para ir fim de semana, estão fazendo isso aqui por causa do sol, tá vendo? Elas passam a abrir mão de usar e alugar e usar só o dia que não está alugando. Não está alugado. Outras são apenas investidores. Pessoas que estão procurando onde pode investir. Um apartamento, um lote, um galpão para construir, para alugar para uma oficina, para um depósito, né, de uma empresa. E aí a pessoa vê esse nicho de mercado de chácara e vai e compra. E realmente muita gente ganhou dinheiro, tá bom? Ainda vale a pena, mas você precisa estudar. Talvez você não vai ganhar tanto quanto você pensa, mas em alguns casos ainda vale a pena, mas basta fazer um estudo na sua região, se realmente quem tem está alugando meio de semana e fim de semana, todo final de semana, e tem que vir no inverno, porque às vezes passar 4 meses quase sem alugar, pode ser que o verão, será que compensa esse inverno? Outono, 4, 5 meses alugando pouco, quase não alugando? Você tem que fazer uma média, não tem que pensar só na alta temporada, porque tem a baixa temporada de tudo no turismo. Valeu? Se você tem chácara ou sabe quem tem, comenta aqui. Se você acha que é uma boa, se você tivesse dinheiro, você compraria. Você tem uma chácara que aluga fim de semana? Você pretende investir nesse nicho de mercado? Você já viu falar nisso de pessoas que compram chácara somente para alugar? Você já alugou alguma chácara com a sua família, ou amigos, ou colega de trabalho? Fim de ano dá muita empresa, né, pessoal, fazendo confraternização de fim de anos. Você já alugou alguma chácara? Qual o preço médio de uma chácara na sua cidade, na sua região que está hoje? Vamos ver se equipara com a minha e com a dos outros ouvintes nossos aqui, que muita gente lê e comenta em cima dos comentários. Vamos ver a discussão aqui. Vamos ver se na sua região está caro ou está barato. Qual o preço médio de alugar uma chacrinha dessa aí, de 1.000 a 3.000 metros quadrados, com piscina, ali uma área de lazer, né, um escorregador, uma área de churrasco, uma casinha, na sua região aí. Tem muito esse tipo de aluguel na sua região? Você acha que vale a pena? Dê a sua opinião, eu preciso conhecer vocês aqui nos comentários e eu vou ler todos os comentários. Valeu, pessoal, tem vídeo segunda, quarta e sexta, 8 da noite no canal. Qualquer dúvida, questão de poda, adubação, pulverização, na hora de comprar chácara, documentação, dicas de distanciamento de frutíferos, tem muita coisa importante, só perguntar aqui, eu estou à disposição para responder para vocês. Se for algo muito fácil, eu já respondo no comentário. Se for algo que eu tenho um vídeo bem explicadinho a respeito, eu deixo o link ali na sua resposta, você vai clicar, abrir, assistir o vídeo e vai ter todas as dúvidas. E ainda assim, se tiver dúvida, pode estar perguntando aqui. Valeu, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Ao sair do vídeo, antes de sair, deixa em pezinho o seu celular, por favor. Eu estou pedindo, não é obrigação, pessoal. Hypar. Você puxa ali debaixo de onde faz a reprodução do vídeo e vai aparecer essa palavra aqui, ó. Hypar. Hypa ali. Isso indica para o algoritmo que você gosta desse tipo de conteúdo, você quer mais vídeos assim. Os antigos vídeos super importantes, tem mais de 1.100 vídeos no canal, né? E agora, né, que estamos aí começando maio de 2025, para frente vai ter mais, vai indicar para outras pessoas, né, como indicou para você um dia, vai ajudar o canal a não parar, o canal precisa continuar, tá? A gente não quer desanimar, mas precisa do apoio de quem assiste os nossos vídeos, né, pessoal? O vídeo de graça, então a gente só pede, deixa o coraçãozinho ali, o joinha, deixa um comentário, não sai sem deixar um comentário, quanto mais letras, melhor, mais você apoia a gente e hypa o vídeo e eu vou ler todos os seus comentários. Obrigado por ficar aqui, obrigado por se inscrever, obrigado por acompanhar o nosso canal. Quero mandar um abraço para todo mundo e é um agradecimento você que deixa comentário em todos os vídeos. O canal está de pé, né? Parte pelo seu apoio, sim, de deixar comentário. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso canal. Valeu, um abraço. Terminando, vou ler o seu comentário. Fiquem todos com Deus. Fui!